25 dias. Esse foi o tempo que Tainara Souza Santos, de 31 anos, passou lutando pela vida, em um leito de hospital, após viver um verdadeiro pesadelo nas ruas de São Paulo. Mãe de 2 filhos pequenos, ela teve o corpo despedaçado depois de ser atropelada e arrastada por aproximadamente 1 quilômetro na Marginal Tietê, uma das vias mais movimentadas da capital paulista. As imagens que circularam nas redes sociais são de arrepiar. Pessoas buzinando, gritando, tentando fazer o motorista parar. Mas ele não parou. Tainara ficou presa debaixo do carro enquanto era arrastada pelo asfalto em alta velocidade. O responsável por essa crueldade é o ex-namorado Douglas Alves da Silva, de 26 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. Durante quase um mês, a jovem passou por 5 cirurgias, teve as 2 pernas amputadas e lutou bravamente pela sobrevivência. Mas na noite de Natal, o pior aconteceu e Tainara não resistiu. O que antes era tratado como uma tentativa contra a vida, se tornou mais um caso de feminicídio consumado nas estatísticas brasileiras. A mãe dela, completamente arrasada, fez um desabafo nas redes sociais que partiu o coração de milhares de pessoas. Mas o que realmente aconteceu naquela madrugada? Como Tainara foi parar debaixo daquele carro? E o que a justiça vai fazer com o homem que cometeu essa barbárie? Se você está tão indignado quanto a gente com esse caso, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. E me conta nos comentários. Você acha que a pena máxima de 40 anos é suficiente para um caso como esse? Comenta também de qual cidade você está assistindo. Agora vamos entender todos os detalhes dessa tragédia que chocou o Brasil inteiro. Na noite de Natal, quando a maioria das famílias estava reunida celebrando, Dona Lúcia recebia a pior notícia que uma mãe poderia receber. Sua filha, Tainara Souza Santos, de 31 anos, estava muito fraca e a equipe do hospital chamou a família para se despedir. A jovem faleceu após 25 dias lutando pela vida em um leito de hospital. A confirmação veio através de uma publicação emocionada nas redes sociais, onde a mãe agradeceu todas as mensagens de carinho e orações que recebeu durante aquele período angustiante. Tainara tinha descansado, disse ela, mas agora a luta seria por justiça, não só pela filha, mas por todas as mulheres que sofrem violência no Brasil. O corpo de Tainara foi levado ao Instituto Médico Legal na manhã seguinte. Familiares e amigos começaram a se reunir para prestar as últimas homenagens. O irmão da jovem era praticamente a única pessoa da família que conseguia ficar de pé naquele momento. Ele acompanhou todos os procedimentos no IML, enquanto a mãe estava completamente arrasada, dopada de medicamentos para suportar a dor de perder uma filha daquela forma brutal. O advogado da família, Dr. Fábio Costa, revelou que Dona Lúcia não conseguia aceitar que a filha tinha partido. Ela repetia que aquilo não parecia ser verdade, que não conseguia acreditar no que estava acontecendo. O velório de Tainara aconteceu sob forte comoção. Centenas de pessoas compareceram para prestar solidariedade à família e protestar contra a violência que tirou a vida da jovem. Amigos do clube que ela frequentava, pessoas que cresceram com ela no bairro, e até quem nunca a conheceu pessoalmente, mas se sensibilizou com o caso, estavam presentes. Na entrada do velório, mulheres se reuniram em um protesto emocionante. Com a voz embargada e lágrimas nos olhos, elas gritavam por justiça. Uma das amigas mais próximas de Tainara pegou o microfone e fez um discurso que ecoou por todo o local. Ela disse que estava ali representando todas as amigas da Tainara, que era lamentável o que tinha acontecido, que todos esperavam que ela sobrevivesse, mas que a vontade não foi a delas. E então ela fez um apelo direto. Pediu que os candidatos, o presidente, os governantes, vissem o que estava acontecendo no país. Que criassem leis mais severas, porque hoje foi a Tainara, mas amanhã pode ser qualquer outra mulher, pode ser uma filha, uma sobrinha, uma amiga. Ela questionou, abre aspas, as leis não podem ficar só no papel. Não adianta prometerem na hora do voto e não cumprirem depois. É preciso que haja punição real, uma pena digna para quem comete esses atos. Fecha aspas. Outra mulher pegou o microfone e seu discurso foi ainda mais contundente.
Ela disse que as mulheres não podem andar de roupa curta sem serem julgadas. Não podem andar nas ruas sem medo. Não têm liberdade para criar suas filhas em paz. Elas querem respeito. Respeito nas ruas. Ela questionou quantas mulheres já não morreram neste país. Quantas já não desceram à sepultura este ano porque não existem leis que mudem o cenário. Se tivessem leis que realmente funcionassem, talvez os homens pensassem duas vezes antes de fazer qualquer coisa contra as mulheres. O clima era de revolta, de indignação, mas também de união. Mulheres de todas as idades gritavam em coro: justiça, justiça, justiça. Se você concorda que é preciso leis mais severas contra a violência, deixa seu like aqui embaixo e comenta o que você acha que precisa mudar no Brasil para proteger as mulheres. Um delegado que acompanhava a cobertura do caso fez declarações contundentes. Ele disse que o Brasil precisa parar, que as pessoas precisam ir para as ruas, parar o trânsito, ir ao metrô nos horários de maior movimento com cartazes, ir até Brasília, ir nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, no Congresso Nacional. É preciso cobrar do presidente da República, dos senadores, dos deputados federais e estaduais, dos vereadores. Cobrar 2 magistrados das Secretarias de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Porque as mulheres estão cansadas. A sociedade está cansada. E se não houver uma união de todos, homens e mulheres juntos nessa luta, o país não vai conseguir evoluir como nação. Ele destacou ainda um detalhe que chocou a todos e que muita gente não tinha reparado nos vídeos que circularam nas redes sociais. Quando o corpo de Tainara finalmente se soltou do carro, ela estava sem roupa, com as costas completamente destruídas, praticamente sem as pernas. E mesmo naquele estado, ainda consciente, a primeira coisa que ela fez foi colocar as mãos sobre as partes íntimas para se cobrir. Aquele gesto mostrou a vergonha, a humilhação extrema pela qual ela estava passando. E isso representa o que milhares de mulheres passam todos os dias de diversas formas no Brasil. O enterro estava marcado para o meio-dia. A família, os amigos e dezenas de pessoas acompanharam o cortejo até o cemitério. A mãe de Tainara mal conseguia ficar em pé. Ela se lembrava da filha pequena aprendendo a andar, se lembrava de segurá-la pelas mãozinhas e ensinar cada passo. E agora dizia que seria as pernas da filha, que Tainara ia ter muito amor, muito carinho da família, das amigas, de todo mundo, e que ela ia ser feliz de novo, mas agora em outro lugar. Era uma despedida de cortar o coração. Tainara deixou 2 filhos pequenos, deixou uma mãe destruída, deixou amigos e familiares em prantos. E deixou também um alerta para toda a sociedade brasileira sobre a gravidade da violência contra a mulher. Mas afinal, o que aconteceu com Tainara? O caso que chocou o Brasil todo começou na madrugada do dia 29 de novembro. Tainara tinha saído para se divertir com amigos em um forró no Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo. Ela era uma jovem alegre, que adorava dançar, mãe dedicada de 2 filhos, trabalhadora. Naquela noite, ela estava acompanhada de um amigo chamado Lucas. Os dois estavam voltando para casa quando foram surpreendidos por Douglas Alves da Silva, de 26 anos. Douglas e Tainara tinham saído algumas vezes, mas nunca tiveram um relacionamento sério, segundo a família. No entanto, Douglas não aceitava que Tainara não quisesse mais nada com ele. E ao vê-la acompanhada de outro homem naquela madrugada, ele perdeu completamente o controle. Começou uma discussão. A situação ficou tensa. E então Douglas entrou no carro, acelerou e jogou o veículo em cima de Tainara. O impacto foi brutal. A jovem foi atingida e ficou presa debaixo do automóvel. Mas Douglas não parou por aí. Ele pisou fundo no acelerador e arrastou Tainara por aproximadamente 1 quilômetro pela Marginal Tietê, uma das vias mais movimentadas de São Paulo. Vários motoristas buzinaram, gritaram, tentaram fazer ele parar, mas Douglas continuou em alta velocidade, mudando de faixa, fazendo ultrapassagens, com total desprezo pela vida humana que estava sendo destruída debaixo do seu carro. Testemunhas contaram que ele ainda passou por cima da vítima várias vezes antes de começar a arrastá-la. A intenção era clara:
Ele queria matar. Depois de arrastar Tainara por toda aquela distância, Douglas fugiu sem prestar socorro. A jovem foi socorrida por outros motoristas e levada às pressas para o Hospital das Clínicas. Lá começou uma batalha de 25 dias pela sobrevivência. Tainara passou por 5 cirurgias. Teve as 2 pernas amputadas. A região das costas e do glúteo estava completamente destruída. Os médicos fizeram de tudo para salvá-la, mas o trauma era extremo demais. Em determinado momento, ela chegou a ser retirada da intubação e se comunicou com a família através de gestos, mas o corpo não resistiu. Na última semana, após mais uma cirurgia delicada, o quadro dela piorou. Ela parou de responder às medicações e, na noite de Natal, Tainara faleceu. Douglas foi preso no dia seguinte ao crime. Quando foi detido, ele tentou reagir e até tentou tomar a arma de um policial. Na delegacia, ele deu uma versão absurda. Disse que queria atropelar o amigo de Tainara porque tinha sido ameaçado, mas ninguém acreditou. As imagens e os depoimentos das testemunhas mostravam exatamente o contrário. Inicialmente, Douglas respondia por tentativa de feminicídio. Agora, com a morte de Tainara, ele responde por feminicídio consumado e pode pegar até 40 anos de prisão. O advogado da família acredita que a pena pode até passar dos 50 anos, já que além do feminicídio consumado, há também a tentativa contra o amigo de Tainara. E tem um agravante que torna tudo ainda mais revoltante. Douglas já tinha problemas com a justiça. Em 2023, ele foi preso com uma pistola de uso restrito. Na época, ele fez um acordo judicial e ganhou uma segunda chance. O juiz até o aconselhou a aproveitar aquela oportunidade, que ele era jovem e que isso seria importante para o futuro dele. Apenas 5 meses depois, Douglas cometeu essa barbárie. O caso de Tainara Souza Santos é mais um entre tantos que escandalizam o Brasil e expõem uma realidade alarmante. A violência contra a mulher está fora de controle. Os números não mentem. Até novembro deste ano, o Ministério da Justiça e Segurança Pública registrou 4 feminicídios por dia no Brasil. 4 mulheres mortas todos os dias, simplesmente por serem mulheres. Foram 1.331 casos até novembro, e o ano ainda estava longe do fim. As tentativas de feminicídio também aumentaram de forma assustadora. São 10 tentativas por dia. E esses são apenas os casos registrados oficialmente, porque muitos nem chegam a ser denunciados. Especialistas que estudam este tipo de crime no Brasil são unânimes em dizer que para esses números caírem é necessário muito mais do que punições severas. É preciso investir pesado em políticas públicas de prevenção. É preciso mudar a cultura machista, que faz com que muitos homens acreditem ter propriedade sobre as mulheres, só porque tiveram algum tipo de relacionamento com elas. Não é normal um homem não aceitar um não. Não é normal um homem achar que tem o direito de decidir sobre a vida de uma mulher. E isso precisa ser ensinado desde cedo, na educação das crianças, principalmente dos meninos. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, já se pronunciou diversas vezes sobre a urgência de uma atuação mais efetiva no combate à violência contra a mulher. Ela defende a criação de uma rede nacional para apoiar as vítimas, para que seja possível prevenir crimes e acolher mulheres vulneráveis, antes que seja tarde demais. O problema é que muitas vezes a mulher é agredida, mas não tem um espaço de acolhimento, não tem para onde ir e acaba tendo que voltar para casa onde o agressor está. E aí, a violência só aumenta, muitas têm medo até de denunciar e ficam submetidas permanentemente a agressões físicas, psicológicas e morais, até que acontece o pior. A ministra também acredita que é fundamental investir na educação de crianças e jovens, para mudar essa cultura de violência que existe no Brasil. Ela diz que é preciso que a sociedade atue junto com o Ministério da Educação para que haja uma mudança vertical na cultura brasileira, especialmente no que diz respeito às violências contra as mulheres, porque o quadro que estamos vivendo agora é de barbárie. São casos como o de Tainara, que foi arrastada por 1 quilômetro e agonizou 25 dias antes de morrer. São casos como o de Denise, grávida de 8 meses, que perdeu a vida pelas mãos do marido em Campinas. Como o de Maria José, atacada a facadas pelo companheiro na frente dos filhos no Distrito Federal. Como o de Adriana,
asfixiada pelo marido em Pernambuco, como de tantas outras mulheres cujos nomes nem chegam a ser noticiados nacionalmente. O Brasil tem leis, como a Lei Maria da Penha, que existe há 19 anos e foi um avanço importante. Em 2015, o país passou a reconhecer o feminicídio como crime qualificado e aumentou as penas. Em 2018, a importunação passou a ser crime. Em 2021, foi a vez da violência psicológica. E hoje, quem comete feminicídio pode pegar até 40 anos de prisão. Mas mesmo com todo esse arcabouço legal, os números só aumentam. Isso acontece porque as leis existem, mas a aplicação delas muitas vezes falha. Porque o sistema de justiça nem sempre consegue dar o suporte necessário quando a mulher pede ajuda. Porque muitas vezes o agressor é preso, mas logo é solto. Porque faltam delegacias especializadas, faltam casas de acolhimento, falta estrutura para proteger essas mulheres. E tem outro problema sério que precisa ser discutido: a cultura de dar segundas chances para criminosos que não merecem. Douglas Alves da Silva é a prova disso. Ele foi preso com uma arma de uso restrito. Fez um acordo com a justiça, prometeu que ia se regenerar. E 5 meses depois, cometeu um dos crimes mais bárbaros que já vimos. Quantos casos como esse acontecem todos os dias? Quantos agressores são soltos e voltam a agredir? Quantas mulheres pedem medida protetiva e mesmo assim são mortas pelos ex-companheiros? É preciso que a justiça seja mais rigorosa, que os juízes entendam a gravidade desses casos, que promotores e delegados trabalhem com mais agilidade. Mas, acima de tudo, é preciso que a sociedade se mobilize. Como disseram as amigas de Tainara no velório dela: não adianta os políticos prometerem na época de eleição e depois não votarem em leis que realmente protejam as mulheres. Não adianta fazer discurso bonito na televisão e depois votar contra o endurecimento de penas. É preciso cobrar. É preciso que as pessoas saiam às ruas, façam barulho, pressionem os legisladores, os governantes, o judiciário, porque enquanto a sociedade ficar calada, enquanto as pessoas só lamentarem nas redes sociais e não agirem de verdade, os números vão continuar subindo. Tainara era uma mulher alegre, divertida, que adorava dançar, que era chamada de bebezinho pela mãe, que tinha 2 filhos pequenos para criar, que tinha uma vida inteira pela frente. Ela não merecia ter sido arrastada por 1 quilômetro. Não merecia ter perdido as 2 pernas. Não merecia ter agonizado 25 dias em um hospital. E muito menos merecia ter morrido na noite de Natal, longe dos filhos. Mas aconteceu. E vai continuar acontecendo com outras Tainaras, outras Marias, outras Adrianas. Enquanto a gente não acordar como sociedade e entender que isso é um problema de todos nós. E você? O que pensa sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários. Você acha que as leis atuais são suficientes ou é preciso endurecer ainda mais as punições? Você conhece alguma mulher que já sofreu violência? Como a gente pode ajudar a mudar essa realidade? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é importante. E se você concorda que esse caso não pode ficar impune, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar todos os desdobramentos desse e de outros casos que a gente traz aqui. Compartilhe esse vídeo também, porque quanto mais gente souber o que aconteceu com a Tainara, mais pressão a gente faz para que a justiça seja feita. A gente se vê no próximo vídeo.